Este episódio é baseado em fatos reais. Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento. Olá, ouvintes! Chegamos ao primeiro arquivo do nosso quadro Assombros, com histórias reais de assombração e atividades paranormais. Estou aqui com a Letícia. Oi, gente! Se você é uma pessoa sensível, eu não recomendo ouvir esse episódio à noite. É uma história real que aconteceu na minha família. Bom, Matheus, você já me falou essa história uma vez que a gente saiu para jantar. A gente veio aqui perto da minha casa comer pizza e você resolveu me contar essa história do nada. Eu não sei porquê. E eu não dormi à noite. E me apavora até hoje. Algumas amigas minhas conhecem essa história, eu também contei para elas à noite, e eu lembro que uma delas falou: "Por que você tinha que contar essa história agora?" Eu acho que combina muito. Exatamente. Então se preparem, ouvintes, porque é punk. Quero primeiro que vocês reparem no título desse episódio. Essa é uma palavra comum na língua portuguesa que muitas pessoas utilizam de forma corriqueira, quando algo dá errado. Se você pesquisar essa palavra no dicionário, você vai ver a definição como má sorte ou adversidade, desventura, infelicidade, infortúnio, tormento, fato desastroso, calamidade. Não parece nada demais, não é mesmo? O título desse episódio não saiu errado. Acontece que nem eu nem a Letícia temos coragem de usar essa palavra. Então, depois de conhecer essa história. Preparada, Letícia? Não, nunca. Está sim, vamos lá. Década de 60, minha avó tinha uma amiga que xingava muito, aquela típica pessoa conhecida como boca suja. Só que uma palavra sempre se destacava no seu vocabulário. Essa palavra. Se ela derrubava algo que ela estava segurando, ela falava essa palavra. Se ela batesse o pé em um móvel enquanto andava, falava essa palavra. Até mesmo se ela se assustasse, ela falava essa palavra. Um dia, minha avó estava na casa dessa amiga e o que aconteceu fez com que nenhuma delas voltasse a pronunciar essa palavra. Na casa estava a avó do Matheus, a sua amiga, e o marido dessa amiga. A avó do Matheus estava sentada na sala e a sua amiga entrou para o quarto para pegar alguma coisa com seu marido lá dentro. De repente, a amiga esbarrou em um móvel do quarto e falou em alto e bom som: "Ai, essa palavra!" Foi então que a porta do quarto se fechou. Só que a porta não bateu bruscamente, como se fosse o vento. Ela fechou devagar, como se alguém tivesse fechado ela. Em seguida, a minha avó escutou muitos gritos vindo de dentro do quarto e muitos barulhos. Eram barulhos de tapas, socos, de alguém caindo no chão várias vezes. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo lá dentro e nem teve reação de ver o que era. Por um instante, ela achou que o marido da amiga estava batendo nela, só que a porta se abriu e a avó do Matheus viu que não era ele. Dentro do quarto, o marido estava no outro canto, pálido, em completo estado de choque, e a sua amiga estava caída próxima da porta. Tudo isso foi o que a minha avó pôde escutar. E depois do choque, quem pôde contar o que aconteceu dentro do quarto foi o marido da amiga. Naquele momento em que a porta fechou, a avó do Matheus não viu nada, mas dentro do quarto viram uma criatura fechando a porta. A princípio, ele parecia um homem. Era muito alto e estava usando um chapéu comprido. Suas roupas e sua pele eram muito sujas, e quando ele se aproximou da mulher, deu para perceber que ele tinha um cheiro muito ruim. Sua pele não só era suja, mas tinha um tom esverdeado, como se estivesse mofada. Assim que ele fechou a porta, ele já foi em direção à mulher, dizendo: "O que você tanto quer comigo?" E deu um tapa na cara dela. "Por que você não me deixa em paz?" Seguido de outro tapa. Quando ela tentou correr de perto dele, ele agarrou pelos cabelos e jogou no chão, gritando: "Por que você tem que me chamar toda hora? O que você quer, afinal?" Ela tentou se levantar e gritar mais uma vez, só que ele a derrubava no chão enquanto batia e gritava com ela. Após diversas agressões, essa criatura disse para ela: "Eu moro naquele cesto que fica no quintal e eu não mexo com você. Pare de me procurar." Então, soltou a mulher, abriu a porta e saiu andando do quarto. Pequeno parênteses aqui. A avó do Matheus viu a porta sendo aberta, mas ninguém saindo. Então essa criatura não era visível para ela. Depois disso, essa amiga se tornou uma pessoa muito mais quieta e falar essa palavra nunca mais. Você analisar por um contexto religioso,
Essa palavra significa falta de graça ou ausência de bênção. E podem pesquisar. Muitos lugares vão te dizer para nunca pronunciar essa palavra dentro de casa, porque ela é uma invocação. Como a gente disse lá no começo do episódio, nem eu e nem o Matheus falamos mais essa palavra, né, Matheus? Depois dessa história, nunca mais. E você, ouvinte? Você costuma falar essa palavra? Depois dessa história, eu espero que não mais também. Mas e aí, Matheus, o que você acha dessa história? Tipo, você acredita? Você acha que isso aconteceu mesmo? Essa história me arrepia muito, principalmente a parte ali que minha avó não viu essa criatura. Ela viu a porta abrindo e viu que as duas pessoas estavam separadas no quarto, mas não viu aquela coisa passando. E, enfim, nisso eu acredito que, né, as palavras têm sim um poder e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque realmente isso pode ser uma invocação, pode direcionar coisa para outras pessoas. E isso não é bom, né? E é muito interessante porque a sua avó não usava essa palavra, a amiga dela usava. Então, por isso que ela não viu esse ser espiritual, porque não era para ela. Sim, e o marido da mulher também, talvez por estar acostumado, por viver ali com ela, né, e estar sempre ali naquela casa. Outra coisa também que me arrepia nessa história foi ele falar que morava no cesto do quintal. E eu fiquei, gente, tem algum objeto aqui na minha casa que tem alguém? Isso. Ai, eu tô arrepiada, sério, essa história. Toda vez que chega nesse negócio do cesto do quintal, eu fico apavorada com isso do cesto no quintal, dele falar que mora no... Eu nunca vou esquecer de você contando. Juro, eu tô Sim. arrepiada. Eu tô no meu quarto com todas as luzes acesas. E, Eu tipo, eu não também. quero me mexer. Acho muito legal que lá no começo eu falei, ai, não escute essa história de noite. Cá está aqui a gente, né? Pelo menos deixando mais leve essa história. Falando disso de novo. De novo. Sim. Mas a gente, quem ouve a gente, quem conhece a gente, sabe que a gente acredita em tudo. Sim. Então não é nenhuma surpresa que nós. Mas eu também acho super possível. Tipo, eu super acredito no poder da palavra. Eu super acredito no poder da energia que a gente se cerca falando essas coisas. É igual a palavra reclamar. Você já ouviu falar sobre essa? Chamar, não é chamar de novo, chamar duas Exato. vezes. Literalmente Hum, reclamar. Você está clamando de volta. sim. Então eu acredito demais nessas coisas. Quando você me contou essa história pela primeira vez, eu fiquei arrepiada e agora eu fiquei arrepiada e com medo de novo. E eu nunca mais falei essa palavra, nunca mais. E nenhuma versão da palavra também eu falei, porque tem as outras Verdade. versões, né? É mesmo. O Sim. ado, sabe? Acabar com ado, Bem, ada. chamar alguém dessa forma, até minha Sim. mãe já falou isso comigo. A gente não pode chamar alguém assim, porque, como eu falei, né, assim, num contexto religioso, você tá tirando a graça daquilo, sabe? Você tá tirando qualquer coisa divina daquilo, daquela Sim, pessoa. Então, sim. não é algo pra se dizer. A não ser que realmente você não acredite, mas se você não acredita e fala essa palavra, vai que você tem um encontro que nem essa amiga da minha avó. Vai estar morando lá no cestinho, lá do seu quintal. Ai, credo. Se você fala essa palavra e tá ouvindo isso, saiba que tá morando lá no cestinho do seu quintal ou da sua área de serviço, se você mora em apartamento, igual eu. Verdade. Mas ai, que horror. Não, que não more nada. Se você falar essa palavra, tire o cestinho, tire qualquer lugar que alguém pode morar. Assim, bate na madeira. Mas é isso, Matheus. Eu adoro essa história. É uma das melhores histórias de terror verdadeiras que eu já ouvi. Sim, eu também. E eu tenho muitas histórias da minha avó, minha avó já vivenciou muita coisa assim. Algumas mais gráficas que ela viu, coisas e tal. Eu vou trazer isso em uns episódios mais pra frente. Por favor, traga. Você já me contou outras que também me assustaram. E eu também tenho umas muito tensas. Então, e se vocês ouvintes tiverem histórias sobrenaturais, por favor, mandem uma mensagem pra gente, que a gente adoraria contar a história de vocês aqui. Isso mesmo. E essa história também, quem gostou dela, comenta com a gente. Se você tá ouvindo aqui pelo YouTube, pode comentar aqui, a gente responde. Comenta com a gente lá no Arquivos Bizarros no Instagram ou no Arq Bizarros no Twitter. Isso aí.
Então é isso, Matheus, não vou dormir novamente. Você vai dormir sim, Letícia. Bom, eu espero dormir essa noite, mas vou dar uma olhada aqui pela casa antes disso. Até a próxima, gente. Até.